pegar aqui embaixo, vida, ver? Dá pra tirar foto também, tá? Mas eu vou dar uma diminuída em cima, porque a gente começa em cima numa dimensão, a gente vai... Mas enfim, porque eu quero pegar esses dois aqui, passar a falar com você desses dois aqui e falar dos outros dois logo em sequência. Ai, foi bom você fazer a testa, também poder tirar foto aqui. Tirar foto aqui. Uma foto que fique bem visível. Ah, tá pegando legal. Atrapalhando, né? Desculpa. Pode? Pode. Vamos lá, gente. As fases dos gafanhotos. A, né? Primeira fase. Gafanhoto cortador. Igual a largata, tá? A primeira palavra usada para gafanhoto cortador em hebraico, tá, gente? Em hebraico é gazan, que significa largata, tá? Esta palavra aparece algumas vezes na Bíblia. Primeiro, em Joel capítulo 1, versículo de número 4. Joel capítulo 1, versículo 4, escrito está: o que ficou, a largata, né, o cortador, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto comeu a locusta. E o que ficou da locusta o comeu o pulgão, tá? Agora Amós capítulo 4, o versículo de número 9. Amós 4, versículo de número 9, escrito está: feri-vos com queimadura, ou seja, eu lhe feri com queimaduras. Feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas olivas, foi comida pela locusta, o cortador. Contudo, vós não convertestes a mim, diz o Senhor. Eu preciso ler o verso 10 para criar aqui um contexto imediato aqui, porque Deus já tocou no meu espírito aqui. Enviei a peste contra vós, a maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos. E o fedor dos vossos exércitos, ou seja, cheio de carniça, de putrefação, fiz subir ao vosso nariz. Contudo,
não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Isso aqui eu preciso aplicar, gente. Pega isso aqui. Deus está dizendo diretamente que eu estou usando uma praga, uma peste, para atacar aquilo que é teu, para com isso você se voltar para mim. Gente, pega isso aqui. Se você não vir para Deus na boa, de forma permissiva, você vai vir para Ele de forma absoluta. Porque Deus não perde você. Vou aplicar isso aqui. Deus não perde a sua casa. Pega isso aqui. Deus está tocando no cenário para trazer o povo de volta para Ele. É como um pai que quer disciplinar um filho e começa a tocar em volta. Ó, vou tirar seu celular. Tá dando pro nosso contexto aqui. Vou tirar seu celular. Vou tirar seu tablet. Vou tirar seu iPad. Vou tirar seu videogame. Ou seja, para te trazer para perto, para te trazer para onde Deus quer. Gente, pega isso aqui, porque alguém precisa ouvir isso aqui nessa aula, que tem coisa que está acontecendo e você não estava entendendo. Deus está falando para você. Eu estou tocando no cenário, tá? Tocando na família, tá? Para te trazer para onde eu quero. Estou tocando na finança para te trazer para onde eu quero. Eu estou te tocando na área espiritual, na área da saúde, para te trazer para onde eu quero. E peraí, não o bastante, o povo não se volta para Deus. Deus começa a matar os jovens. Pega isso aqui, gente. Quando você está fora da direção de Deus, quando você está fora da obediência de Deus, não paga só você. Paga quem está na sua volta. Isso aqui é forte demais. Eu dei uma aula ontem, de aproximadamente 2h30, mais ou menos 2h20. E um período da aula, a gente falando sobre Jericó. Jericó era a primeira cidade a ser conquistada por Josué. E olha que interessante. A primeira cidade, eu disse assim, ó, não pegue nada dela para vocês. Trazem para a casa do tesouro, ou para a câmara do tesouro. Primeira cidade, primícia. Diz a Bíblia que, né, fala Jericó, mas fala no contexto de Ai. Que Josué manda poucas pessoas para essa guerra, porque o exército era pouco. Diz a Bíblia que eles perdem a batalha. Homens morrem na batalha. Gente, por causa de Acã, tem homens morrendo na batalha. Por causa de Acã, tem líder sendo envergonhado porque estão perdendo batalha. Os seus liderados estão perdendo a batalha. Os seus membros estão perdendo a batalha. Então você vê que por causa de uma desobediência de um, quem está pagando é a família do povo que perdeu, o povo que morreu. É o povo que morreu. É Josué, o líder. É Acã. É a família de Acã. Então você vê, gente, pega isso aqui. Na minha mão, o que não é para estar na minha mão, não é bênção, é maldição. Então o que é para estar na cama do tesouro, é para estar lá. Ele está falando com a gente aqui. O que é para estar no gasofilaço, é para estar lá. Na minha mão, se torna maldição. Aí sofre eu e a minha casa, sofre você e a sua casa. Isso é muito espiritual. A gente está dizendo, fiz levar o vosso cavalo. Eles, os jovens que foram mortos, ficaram estirados pelo chão. O cheiro da podridão, da carne em estado de putrefação, subiu aos narizes de vocês. E vocês ainda não se converteram. E o Deus está dizendo, eu vou piorar a situação. Porque ou vocês vêm de boa, ou eu trago vocês como eu quero. Gente, tem peixe que vem na rede, tranquilo. Mas se for preciso, tem peixe que vai ter que vir no anzol. Vamos prosseguir aqui. Êxodo capítulo 10, versículo de número 12. Êxodo capítulo 10, versículo 12, está se referindo às pragas do Egito que escrito está. Uma das 10 pragas que Deus lançou sobre o Egito.
Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra. Tudo que deixou a Sarai, ou seja, tudo que a pedra de fogo, né, aquelas pedras grandes que choveram, destruiu muitas coisas, e o que o fogo não destruiu, o gafanhoto vai vir para destruir o que sobrou. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo de número 13. Esse texto aqui também é um clássico muito conhecido de nós outros, porém, o versículo posterior, que é o 14. Mas o 13 está inserido dentro do seu contexto imediato ali, que é muito poderoso. Acharam? Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim, 13, tá? Diz assim: e se eu cerrar os céus, esse cerrar aqui tá com C, não tá com S. Cerrar com S nos remete a um marceneiro, a um carpinteiro, ou um pedreiro com um serrote cortando. O cerrar com C se remete a fechar, a trancar. Porque, irmão, o que Deus tranca, ninguém abre. Aleluia. Mas também o que Deus abre, ninguém fecha. Deus cerrou a amada de Ana, ninguém podia abrir. Tudo que ela precisava, gente, não era de um abraço. Porque tem dia que a gente precisa de um abraço. Tudo que ela precisava não era de um pix. Porque tem dia que a gente precisa de um pix. Tudo que ela precisava não era de uma visita. Tudo que ela precisava era de uma palavra. A vinda de Deus, liberada na boca de um homem de Deus. Porque, gente, olha só, Deus não tem responsabilidade com a conduta de Eli, porque a conta chega. O que Deus tem responsabilidade na palavra que Deus colocou na boca dele, e ele libera para Ana: vá-te em paz. E o Deus de Israel te conceda o que você pediu. E diz a Bíblia que depois daquele instante, o semblante de Ana não era mais o mesmo. Não sei quem vai pegar isso aqui, mas eu já pego, tá? Vai. Já deu certo. Aleluia. Vai. Já se abriu. Vai. Já é teu. Vai. Você já conseguiu. Quando a palavra foi liberada e Ana recebe, a afeição dela já não é mais a mesma. Porque um coração alegre formoseia o rosto. Um coração alegre muda o rosto. Primeiro, Deus te toca por dentro para fazer você refletir por fora. Então é uma aula de batalha espiritual, mas Deus está tratando a gente aqui dentro para fazer a gente refletir por fora. Ai, pena que eu não posso estar nisso aqui. Não dá tempo, Jesus, não dá tempo. Mas vamos lá. Oh, Jesus. E se eu cerrar, ou seja, se eu fechar os céus e não chover chuva, Deus é categórico e específico, né? E não chover chuva. Ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo. Mas eu preciso ler o 14. E se o meu povo, que se chama, gente, pega isso aqui, não é o povo que chama, olha o original. Se meu povo que se chama, porque deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, porque a maioria dos nomes que terminam assim, ó, tipo Isaías, Jeremias, que termina com esse Ias aqui, ó, em hebraico é isso aqui, ó. Yau. Ele está dizendo assim, ó, esse povo, esse mesmo povo aí, que carrega o meu nome no nome deles. Não tem para falar sobre isso aqui não, porque isso aqui,
abre um leque para muita coisa. Oséias, Isaías, Ezequias, Jeremias, tá? Abre leque para muita coisa. Então, se esse meu povo que carrega o meu nome e o nome dele, porque até Jerusalém carrega o nome do Senhor, a cidade que Deus escolheu carrega o seu nome. Ial Shalaim, né? Ial, o eterno, Yalcha, Jesus, Laim, o prefixo im, ali está associado a Ialdim, em hebraico, povo. Tá? Então ali está Deus, Pai, o Deus Filho, que é a salvação, e o povo. E a cidade que Deus escolheu que carrega o seu nome. Mas que fica para um outro seminário. Tá? E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, ou seja, Eporâneo, Meso, Aurâneo, veio dos céus, Chamaim em hebraico, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você está observando que é Deus enviando a peste para trazer o povo para perto dele? Só quero que vocês se venham para mim. Só quero que vocês se acheguem a mim. Gente, pega isso aqui, ou pega isso aqui. Muitas pessoas abriram mão de você, te desprezaram. Mas o Deus que te escolheu, Ele sabia o estado que você estava. Ele sabia o estado que você se encontrava. Mesmo assim, Ele te escolheu. Vamos lá. Prosseguimos aqui. A largata também é chamada de roedora ou descascadora, porque corta as folhas da planta. A largata ainda pequena se abriga na lavoura e corta o fruto, comendo uma parte, fazendo com que estrague antes do agricultor colher. Tá? Então observa isso aqui. Olha o caos que ela causa. Ó, ela é uma largata também chamada roedora. Isso aqui eu preciso destacar. Tá? Destacar. Roedora. O que acontece? O que Deus botou no meu coração aqui? Eu vou dar mais uma aula grátis para vocês. Eu não vou correr. Eu não consigo correr. Porque aí eu vou entrando na minha metódica e eu vou quebrar o que o Espírito quer fazer. Quem manda é Ele. Eu não posso contrariar isso, tá? Então a gente vai acabar essa aula nas 2 horas, tá? E eu vou estar enviando uma outra aula para vocês. Ainda esse mês, ainda essa semana, tá? Até porque eu tenho que ainda entrar em contato com o pastor Alone com mais clareza, porque a gente vai ter uma aula presencial lá, para poder marcar a data do ato solene, da colação de grau e da entrega dos diplomas de vocês, tá bom? Então vai ser uma colação de grau, um culto solene, tá? Então vamos lá. A largata também é chamada de roedora ou descascadora, tá? Para que fique frisado, tá? Essa aula que você vai ser mais uma é grátis, você não vai pagar por ela, tá? Porque, gente, veja bem, às vezes o nosso plano é o seguinte: eu vou terminar esse seminário aqui hoje, tal, e acabar, enfim, é o meu plano, mas não é o plano de Deus. Eu sou muito obediente à voz de Deus, tá? Então vai continuar, tá? Mas uma hora a gente consegue concluir, eu creio em nome de Jesus, tá? Porque corta as folhas da planta, tá? Roedor, descascador, porque corta a folha das plantas. A largata ainda pequena se abriga na lavoura. Então você vê que ela ainda é pequena, ela já está arranhando, já está descascando, e ela se abriga ali na lavoura. E corta o fruto, comendo uma parte, fazendo com que estrague antes do agricultor colher. Você observou? Ela rói, ela descasca e ela fica na lavoura. Ela se abriga ali, mesmo pequena. Ela corta o fruto, comendo a parte, fazendo com que estrague antes do agricultor colher. Então a gente precisa ter uma visão muito ampla disso aqui. Por quê? Porque é um que chama outro, é um que traz o outro. B, o gafanhoto migrador, conhecido como gafanhoto,
A segunda palavra usada para gafanhoto, migrador, é aber, o aber, que é o gafanhoto quando está em fase de crescimento. E por isso viaja em bando em busca de alimentos. O gafanhoto migrador, como o nome diz, representa a fase migratória, espalhando um rastro de destruição, pois quando acabam de comer em um lugar, logo passam para outra plantação. Deu pegar certinho aí? Então você observou que a primeira etapa ali, a gente se olhar ali, não é o devorador a princípio. Primeiro tem que olhar para esses 4, porque é um que chama o outro. E gente, tipo, você não é presunção nem prepotência, mas eu tenho certeza, convicção que poucos alunos, seja o cargo eclesiástico que for, poucos alunos tinham noção disso aqui. Tinham essa visão aqui. Por quê? Porque a gente ficou focado muito em Malaquias 3:10. E se a gente olhar Malaquias 3:10 ali, não é para o povo. É para os sacerdotes. Tá? Malaquias capítulo 1, pouca parte fala para o povo. A maior parte fala para o sacerdote. Entra no 2 falando do sacerdote. Fala do 3 um pouquinho do sacerdote e um pouquinho do homem. Porém a maior parte ali é apontada ao sacerdote. Então pegou aqui. Então Malaquias 3:10 é para o sacerdote. Então por isso que é muito importante você levar esse seminário de primícia, dízimo, oferta para a sua igreja, porque você vai ter tudo anotado assim no quadro. Para quando as pessoas levantarem quanto dízimo, você ter os 4 dízimos que eles falam que não é para gente, que de fato não é, mas você também ter outros que não estão na lei, que é um princípio perene, que é um princípio eterno, que é um princípio que não vem a partir dos levitas, que é um princípio que vem antes dos levitas, porque é um sacerdócio eterno. Tá? Vamos lá, prossigamos aqui. Tá? Então, nessa ótica que nos é ensinada, fizeram que a gente ficasse focado somente em Malaquias 3:10. Não que devemos desprezar. Tá? Porque não é o que manda ele embora. Porque o que manda embora é o nome de Jesus. Mas é o que repreende. E Deus não negocia princípios, é o que repreende. A palavra repreender é cortar a ação, deixar inativo, deixar sem efeito. Tá? Já tirei foto? Já? Então, próximo passo. Tira de novo. Tira de novo. É porque... Deixa eu até ver aqui. Deixa eu ver até aqui, gente. Deixa eu ver aqui rapidinho. Cadê minha galeria? Tirei, pegou legal, pegou legal. Então eu posso apagar. O que acontece? Então, eu não vou correr, tá? Não vou correr. É porque às vezes a gente dá uma data para algo, né? Na ótica humana, gente, mas quem manda é o Espírito. Igual o meu bacharel, é me concluir ele em 4 anos. Eu demorei 4 anos e 8 meses, quase 9 meses. E olha que eu não repeti nenhuma matéria, tá? Alguém precisa falar. E detalhe, não é esse seminário de iFood não, tá? Que você senta aqui, você entra pela porta aqui, senta aqui, assina um negócio e já sai com seu diploma, não é isso não, tá? Me perdoe, mas quem não senta para aprender, não pode estar de pé para levantar. A gente, tipo assim, respeita todas as instituições, a gente respeita todas as faculdades teológicas.
Porém, a nossa visão não é exemplo. Te dá um mestrado de teologia, você entrar 9 horas da manhã, sai 11 horas da manhã, você entrou 9, sai 11 horas, formado em mestrado em teologia. Você entrou 9, saiu 11 em doutorado. Você entrou 9, saiu 11, você é bacharel em teologia. Não, tá? A gente respeita etapas, porque a vida ela foi feita em etapas. Tá? E quando se pula etapas, você deixa de vivenciar tudo aquilo que aquela etapa tinha para você. A gente pode apontar aqui rapidinho? Adão. Prossigamos aqui. Tá? Deixa eu dar um apontamento aqui. Corrigindo. Quem não senta para aprender, não pode estar de pé para ensinar. Né? Eu troquei, né, vida? Não, coisa isso, tá? Depois daquela picadinha a gente fica meio esquecido, né? Enfim. Mas ok. Deve nos dar graça. Tá? Então, ou seja, é muito importante você respeitar as fases e as etapas. Você vê Adão. Adão já foi criado, aliás, Adão já foi formado homem. Adão já foi formado adulto. Adão não teve a fase do gugu dadá, não teve a fase do engatear, não teve a fase da mamadeira do bubu, tá? E já foi formado adulto. Tá? E quando a gente tem essa visão de adulto, a gente quer ser independente e andar com as próprias pernas, aí é o perigo. Nunca se torne dependente suficiente para tentar andar sozinho. Sempre seja como uma criança perto do Pai que é Deus. Tem um hino que eu sempre, muitas vezes, eu gosto de orar, ouvindo ele. Quero ser como uma criança. Eu até perdi a letra aqui agora, mas é mais ou menos isso aqui. Conhece, não conhece, vida? Quero ser como criança. Então, respeitem as etapas, ok? Vamos lá. C. Ih, secou de tudo, vida. Olha esse aqui. C. Usa o preto. Vamos lá, pretinho. Sei que você não vai me abandonar. C. Vírgula. Ai, pai, que é bom, sem uma tua fidelidade imensurável. Desculpa, gente. Deixa eu dar um adendo aqui. Quando você deixa de cumprir princípios, quem deixa de receber é você e quem está à sua volta. Ou seja, você é o sacerdote da casa, você deixa de receber aquilo que viria para você e viria para sua família. Tá? Por quê? Porque poucas pessoas sabem que primícia vem antes de dízimo. As pessoas acham que quando eu recebo, eu tinha a primeira parte, eu tinha a primeira parte do dízimo, ali já é primícia. Não é. Primícia vem antes de dízimo. Dízimo vai aparecer depois do capítulo 10 de Gênesis. Dízimo vai aparecer depois do capítulo 10 de Gênesis. Primícia vai aparecer antes do capítulo 5 de Gênesis. Porque observe isso aqui. Isso aqui eu tenho que falar, não tem jeito. Quando Cristo te pede algo, não é porque Ele precisa. Porque Ele quer tirar esse algo do seu coração. Para que Ele seja o centro. Vou repetir. Ele quer tirar isso do seu coração para que Ele seja o centro. Quando Deus viu que Abraão parou de construir altar por causa de Isaac, disse assim, ó, eu quero Isaac para mim com sacrifício.
no altar. Deus pede, Abraão obedece. E nessa obediência você vê Abraão abrindo mão daquilo que Deus deu e voltando de volta para o altar. Porque tudo que Deus quer é trazer de volta para o altar. Ai. Existem 2 pontos na Bíblia que mostra Cristo pedindo água, sendo Ele a fonte da vida e não recebendo a água, vida. Alunos, e não recebendo a água. O primeiro relato está em João 4. Quando ele senta no poço de Jacó, e a mulher samaritana vem tirar água. E diz assim, ó, dá-me de beber. Ela vai olhar para ele por fora, gente. Nunca julgue ninguém por fora. Porque talvez você julgando a pessoa por fora, você despreze a grandeza que a pessoa traz por dentro. Ai. Ela olha e diz assim, ó, como podes tu, judeu, pedes água a mim, que sou mulher samaritana? Gente, olha isso aqui, observe isso aqui. Você vê que os discípulos foram comprar comida. Precisa 12 pessoas ir no supermercado comprar comida? Não. Mas você vê que eles vão comprar comida, é Jesus tirando eles do foco. Porque a priori ali, fisicamente, a necessidade de Cristo não era comida, era água. Talvez você está perto de alguém que você acha que a necessidade dela é uma coisa, mas a necessidade dela é outra. Ele quer um particular ali com aquela mulher. E ele diz assim, ó, dá-me de beber. E ela vai falar, como pede a mim, que sou mulher samaritana? Ele vai dizer assim, ó, se você soubesse quem te pede água, é você que me pediria, eu que lhe daria. Você observa? Observa isso aqui. O desfecho da conversa, ela vai ver que Cristo é o Messias prometido. Ela vai largar o cântaro e vai na cidade anunciar Jesus. Cristo pediu água, vida. Cristo pediu água, aluno, e não teve água. Porque ela foi anunciar. E depois Jesus foi e ficou com ela na cidade. A outra fase que Cristo pede água é na cruz. Por conta da dor, da agonia, da crucificação, daqueles cravos na mão dos pés, enferrujados, na certa, porque era a metódica deles ali, causa dor, agonia, da febre. Febre dá teto, o teto da febre. Então ele tem sede, ele pede, dá-me água. Vão dar vinagre para ele não bebe. Só coloca na boca e cospe. Não vou falar sobre isso aqui não, porque isso aqui é muito forte também. Mas você observa que não deram água para ele lá em João 4 e nem na cruz, quando ele pede água. Porém, quando um soldado pega a lança e o atravessa da direita para a esquerda, atinge o miocárdio, o coração. A Bíblia diz que sai o quê? Água e sangue. O que Jesus pediu para eles, ele estava cheio. Ah, gente, o que ele quer de você é que você coloque na mão dele, é que ele seja o centro. Porque você lembra a igreja primitiva? Antes o dinheiro era colocado onde? Aos pés dos apóstolos. Pé. Isso aqui eu herdei de um pastor. Porque existe conhecimento pesquisado, conhecimento herdado e conhecimento adquirido. Né? Então isso aqui eu herdei de um colega pastor, que eu estou passando com vocês aqui. Antes o dinheiro era colocado nos pés dos apóstolos. Não tem essa coisa não, tá, gente? Se Deus me deu, se eu peguei de alguém, eu falo. Não tem essa não. Tá? Antes o dinheiro era colocado nos pés dos apóstolos. Dos pés de um tempo, pé fala de governo, pé fala de domínio. Do pé, que é governo, passou para o bolso. Do bolso passou para o coração. Aquilo que está no coração eu amo, e aquilo que eu amo eu não abro mão. Porque ter dinheiro não é problema. O problema é amar o dinheiro. Tá? Amar o dinheiro é a raiz de todos os males. Amar o dinheiro. Porque aquilo que você ama, você não abre mão. Então, o problema não é possuir o dinheiro. O problema é o dinheiro te possuir.
Quando está no coração, ama. E aquilo que você ama, você não abre mão. Por isso, quando fala de primícia, dízimo e oferta, você logo se ofende. A conversa ficou chata, caiu no nível espiritual, mas primícia, dízimo e oferta, ela é muito espiritual. Tá? Só existe uma coisa que Jesus coloca, né, a pé de igualdade de Deus, é o dinheiro. Você não pode servir a dois senhores, Mamon e a Deus, que há de agradar um e desprezar o outro. Tá? Do coração foi para a mente, o que está na mente te domina. Então, tem muitas pessoas hoje que amam dinheiro e são dominadas por eles. E o domínio por eles faz pessoas matar, puxar tapete, tentar dar golpe de Estado, fazer rebelião e tudo mais. Vamos lá. Conseguimos nós um pouquinho aqui. Vamos lá. Falta quanto tempo aí na vida? Falta 15 minutos. Acho que dá para escrever esses dois aqui ainda. Porque tem mais ainda, tá, gente? Esse perfume está acabando, tenho que comprar recarga para todos eles. Aqui é Y, tá? Eu marquei isso aqui, deixei frisado aqui, para a gente poder olhar para isso com mais atenção. Tá, ó, marquei aqui, ó. Olhar com mais atenção, tá? Isso aqui é muito espiritual. Só um adendo aqui, tá? Que eu preciso falar. Pastor, se eu não dar o dízimo, eu vou para o inferno? Não. Dízimo não está associado à salvação. A salvação é por meio de Cristo e pela graça. Mas dízimo está apontado para reino. Porque não existe reino sem imposto. Quem não dá dízimo é salvo. Se crer com o coração e confessar com a boca, Romanos 10:9, é salvo. Porém, só não vai reinar. Tá? Isso que fique bem claro. Pastor, para quem eu entrego o dízimo? Eu posso pegar o dízimo da cesta básica? Não. Só estou abrindo aqui porque Deus tocou no meu coração. Não. Você entrega dízimo para aquele que está te alimentando com pão e com vinho. Eu falei que o dízimo aparece depois do capítulo 10 de Gênesis, porque eu não queria te dar o ponto exato, quero fazer você percorrer o caminho, tá? Mas aparece lá em Gênesis 14, quando Abraão dá o dízimo a Melquisedeque.
e Melquisedeque o alimenta com pão e vinho. Tá? Então, para que eu entrego o dízimo? Para quem me alimenta com pão e com vinho. E detalhe, se você vê o currículo de Abraão, Abraão tinha as promessas. E diz a Bíblia que quando Abraão entrega o dízimo ao Melquisedeque, Melquisedeque o abençoou. Tem pessoas que estão vivendo a promessa, mas não têm uma vida abençoada. Então pegou isso aqui. Agora, a primícia é para estar na mão do sacerdote. Que é a tua cobertura. Tá? Isso fica bem claro. Tá? Mas no seminário faz com mais clareza. Escreve tudo também. Tá? Pastor, por que o senhor usa essa metódica de escrever? Porque a pedagogia disso aqui é técnica pedagógica. Tudo que você ouve, você grava 30%. O que você escreve, você consegue pegar mais 30% ou 35%, atingindo 60% a 65% de tudo aquilo que foi falado e escrito. Aí como eu ouvi e escrevi, eu tenho anotado no meu caderno. Aí quando eu chegar em casa ou depois, vou estar repassando a aula, eu vou ler de novo. Aí eu vou atingir 90% e 100% do estudo ali passado. Ok? Vamos lá. Quanto contei minha vida? 5. Será que vai passar esse D aqui? Não, né? É melhor você explicar e passar na próxima. Tá, beleza então. Vamos então. Vamos parar aqui nesse. Já escreveu, vida? Já. Já? Vamos lá, gente. Olha só. Nós não conseguimos concluir, tá? Eu não vou me estender para não ficar uma aula de 4 horas, 3 horas e meia e a gente não atropelar, colocar os bois na frente dos carros, tá? Aliás, botar os carros na frente dos bois, né? Viu como é que tá a picadinha, né? Enfim, a picadinha. Quem tomou segunda, terceira e quarta sabe o que eu tô falando. Mas a gente vai aplicar e vou dar mais uma aula
tá? Essa aula você não precisa pagar, tá? Para poder terminar isso aqui, porque isso aqui é assunto muito espiritual, tá? Gente, se eu for olhar para minhas condições, eu não estaria escrevendo, tá? Tô dando aula, escrevendo muito, por quê? Porque eu me acidentei na virada de ano, quis mexer com fogo, aquela coisa toda, né? Fogo, então, que mesmo. E isso aqui ficou inchado aqui, o dedo aqui, mas eu tenho escrevido porque eu tenho que passar isso aqui que Deus colocou no meu coração para o seu coração. Vamos lá, C. Então na próxima aula a gente continua do D para frente, porque ainda tem mais também. E eu quero falar também das patologias que são de origem demoníacas, que não são naturais, são espirituais, biblicamente também, para que você possa ter sensibilidade de saber o que é espiritual e o que é natural. Gafanhoto devorador, tá? Que é o terceiro, tá? Essa grade que eu falei com você aí, tá? Conhecido como locusta. A terceira palavra usada para gafanhoto devorador é ileque. Que é a sua fase adulta. Pega isso aqui. Se é a fase adulta, teve outras fases antes. Tá? Porque é uma coisa que puxa a outra. Tá? Exemplo. Começa pequenininho. Se eu tirar esse dinheiro aqui pro dízimo, vai faltar para a internet, vai faltar para o gás, vai faltar para a luz. Aí vai crescendo, volumando, vai crescendo. Aí se torna adulta, você para de dar e automaticamente reproduz. Porque se você não der, seus filhos também não vão dar. Porque é uma nuvem. Vem de você como sacerdote, como exemplo da casa, para os seus filhos te seguirem como exemplo. Igual a igreja. A igreja tem o pastor como líder, o pastor que dizima, o pastor que primicia, e assim é uma nuvem, vem seguindo, tá? Nesta fase, o gafanhoto se alimenta muito mais porque tem como objetivo de colocar seus ovos na lavoura. Ele já cresceu, agora está reproduzindo, tá? Por quê? Porque está colocando ovos. Está afetando você e está afetando quem está à sua volta, porque você não faz, isso é muito espiritual, e quem está à sua volta não está fazendo também. Aí se você tem uma empresa, sofre você e os empregados. Se você tem uma igreja, sofre você e as pessoas da igreja. O nome devorador se refere ao seu poder de consumir. Lembra no início da nossa aula? Que Deus em Hebreus diz, o escritor de Hebreus diz que Deus é um fogo consumidor, que vai do início até o fim. Então essa expressão consumir é porque ele vai do início de ovos até a fase adulta, reprodução e colocando mais ovos. Tá? Consumir a plantação em pouco tempo. Na próxima aula a gente continua do D para frente, que tem muita coisa ainda. Tá bom? Creio que mais 2 horas ainda Deus vai nos dar ainda de aula e vou estar disponibilizando essa aula para vocês. Tá bom? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, por conta desta aula. Te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem conferido aos nossos corações. Na minha mente, no meu plano, na minha ótica, seria a última aula. Tá? Mas aprova o Senhor nos dar algo a mais através do teu Espírito. Nós não podemos pular isso de hipótese alguma. Eu não posso negligenciar isso. Tá? Então tem que passar isso para o teu povo, para os teus filhos. Eu quero te pedir, ó Pai, a tua graça sempre na nossa vida, através de Cristo Jesus. E o teu poder operante através do teu Espírito Santo. E a tua misericórdia, porque o Senhor é um Deus misericordioso. É um Deus longânimo. Te agradeço pela tua fidelidade. Te agradeço por aqueles que vão estar recebendo esta aula. Abençoe, ó Pai, abençoe ele, a família, a igreja, enfim, de forma geral, Senhor, que toda a sua volta possam ser alcançados pela bênção. Porque a promessa é uma coisa, a bênção é outra. Abraão tinha as promessas, mas Melquisedeque liberou a bênção que veio do Senhor para o sacerdote, do sacerdote para a vida do homem chamado Abraão. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, vou estar tentando entregar essa aula semana para vocês ainda, mais tardar até terça-feira. Tá bom? Fica assim, tá? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.